professor. Idalina, né? Ótimo, ótimo. Idalina, você vai para a Eduque Day? Não. Sim, vamos amanhã. Lauzidete, Adriana Moura, não sei se a Adriana já entrou aqui. Já entrou, está até respondendo. Nós somos Pois Barbalha. Barbalha é vizinho ao Juazeiro. demais, o Crajubá, né? Isso. Finalmente, Vai ser um prazer ter o senhor por aqui, viu? finalmente eu vou para a região linda, com a maior vontade do mundo, acredita? São 3 cidades, né? Ali bem próximo, é o Juazeiro, Barbalha e o Crato, né? Isso. Pois é, eu sou de Juazeiro. Pronto, pois eu estava dando aula em Barbalha, aí peguei um ônibus, fui para o Juazeiro. É 10, 15 minutos, né? Bem pertinho. Juazeiro, Barbalha e o Crato. Então, pois a gente precisa se comunicar, né? Os 3. Eu moro em Juazeiro, meu nome é Dilânia. Excelente. Então, quem for da região do Crajubá, amanhã eu estarei no Eduque Day, eu quero tirar uma foto com todo mundo que for do Sonho Possível, tá bom? Turminha, então, agora oficialmente, vamos começar. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui. Eu acredito que essa deva ser a 4ª aula, não é verdade? Boa tarde, Patrícia. E aí, vocês gostaram da formação da aula passada, da semana passada? Com a professora Michela, que é doutoranda do programa da Rede de Ensino Nordeste, está sob a minha supervisão no doutorado. Deve ter sido algo muito especial, tanto para ela como para vocês, que eu fiquei sabendo, eu recebi muitos elogios, né? Pessoal, semana passada, foi o pontapé para que vocês possam escrever o e-book, o capítulo do e-book, tá certo? Daniel, eu não sei com quem escrever, eu não tenho temática. De novo, é muito importante que seja a temática que você quer trabalhar no seu projeto de pesquisa, um objeto de pesquisa que você quer trabalhar, tá certo? Não pode ser a temática que você já escreveu do TCC, não vale, porque não obrigatoriamente o que você vai trabalhar no mestrado vai ser a mesma coisa do TCC. Daniel, eu quero trazer o meu projeto do mestrado. Pode? É o mesmo? Se for, você pode escrever sobre o objeto de pesquisa. Tentem. Gente, o grupo é para isso, é para vocês perguntarem. Pessoal, tem alguém aqui que gostaria de escrever sobre a inclusão, sobre IA direcionada à educação? Podem colocar no grupo. O grupo é de vocês, tá bom? Então, eu quero trabalhar vídeos didáticos, alguma teoria em torno disso. Então, procure lá no grupo. Anos anteriores, Cíntia, não deu muito certo eu ficar criando grupos. Nós mesmos, da organização, ficarmos criando grupos. Isso gerou uma certa desorganização. Então, a gente queria deixar mais sob a responsabilidade de vocês, certo? E olha, nós que cobramos tanto, nossos alunos proativos, né? Autônomos, independentes. Então, vocês precisam ser independentes também, certinho? Pessoal, sobre o projeto, dúvidas? Vocês estão recebendo lá no grupo do WhatsApp as aulas, as formações, os links, os materiais, sim ou não? Está tudo ok? Tem alguma sugestão, alguma crítica, alguma pergunta? Ótimo, excelente. Então, atentem para o grupo. Gente, falem o essencial no grupo. Querem formar grupos? Então coloquem lá. Tentem não trazer muita coisa de fora, turminha. Principalmente de outros grupos, de outros projetos, a não ser que seja seleção, oportunidade, certo? Senão, os administradores, eu dei carta branca para eles apagarem. Então, não fiquem com raiva, não fiquem chateados, tá certo? É só para que a gente possa tentar ser mais assertivo no grupo, ok? Não é nada contra ninguém, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Turminha, e aí hoje nós vamos dar um pontapé bem interessante, Alexandra, no projeto de pesquisa, certinho? Então, anotem até quando para escrever um capítulo para o e-book, o Matheus está perguntando. Eu acho que eu coloquei até o dia 30 de junho, não foi, turma? Foi isso mesmo? Vocês podem me lembrar?
professor, foi? 30 de junho, tá bom? Então, 30 de junho é o prazo para a primeira entrega. Daniel, então, vão ter mais entregas? Sim, não. Sim, porque vocês vão enviar para o e-mail que eu vou direcionar, e aí vocês vão receber as revisões. Aí vão ter uma segunda entrega, uma terceira entrega, mas o prazo para quem for participar é dia 30 de junho. Depois é só revisão, tá bom? Vou colocar aqui para apresentar, gente, alguns slides. Turminha, prestem muita atenção ao que eu vou falar hoje, ok? Daniel, próxima semana vai ser você? Não, próxima semana, gente, vai ser um outro orientando que está sob a minha supervisão no doutorado, tá bom? E aí vocês vão ter as mais diversas experiências que eu puder fornecer para vocês. Aí alguém fala assim, por quê? Professor no lugar de aluno continua sendo aluno, né? Ah, e a professora Michela não vem de novo? Vem, vai ter um dia que ela vai aparecer novamente, tá bom? Eu faço uma escalazinha com eles para trazer algo que eles dominem mais, tá bom? Turminha, então olha só, nossa temática de hoje é, todo mundo consegue ver? Iniciando os estudos sobre a introdução de um projeto de pesquisa. Nós ainda estamos nessa parte inicial. No nosso último encontro, eu lembro bem que nós falamos sobre o resumo. Lembram disso? Falei bem, né? Esmiucei bem o que é para a gente colocar no resumo. Mas a gente vai começar do início, como sempre. Eu sempre vou falar para vocês, sigam as nossas redes sociais. Isso é muito importante para o projeto. Se quiserem me seguir também, eu sempre coloco alguma coisa interessante. O APA-EIB, a SL Editora, que ela financia o nosso e-book, tá bom, turminha? Então, não deixem de seguir nossas redes sociais, é muito importante para nós. Turminha, eu quero saber daqui, eu não sei se tem alguém aqui que já foi aprovado pelo Sonho Possível? Eu não combinei nada com ninguém hoje. Alguém já foi aprovado que esteja aqui? Não? Não, a Samara não vale. Outra pessoa. Samara já falou aqui. Eu, Leandro. Michela também não vale, já estava aqui semana passada. Outra pessoa. Não? Não. Cícera não está aí. Eu vou dar uma olhada aqui na lista de frequência. Ave Maria, ninguém. A Cícera está aí, sim. Consegue falar, Cícera? Cícera me mandou uma mensagem hoje, eu não respondi ainda. Cícera, você consegue falar? Não foram dispensadas, não. Tá, mas eu acho que a professora Eliana consegue falar, né, professora Eliana? 3 minutinhos. Oi, professor Daniel. Olá, turma. Boa tarde. Sim, posso, com certeza. Já tinha botado o ok, viu, professor? A mãozinha levantada para cima, que sim. E passei muito bem, graças a Deus, através da orientação do Sonho Possível, em todas as etapas do certame. Professor Daniel, com muito ênfase nessa orientação, coordenando muito bem cada etapa e assistindo todas as aulas, porque o essencial de estar no Sonho Possível, de querer realizar esta conquista, é participar todas as quintas-feiras do curso, de tudo que o professor Daniel vai trazendo, é importante para que a gente possa amadurecer e construir o nosso projeto e passar nas demais etapas do certame. Porém, também falo da importância de acreditar, de ter esse suporte dos colegas. Aqui, graças a Deus, com a Michela, com o Renê, com o Adelmiro, com a Nália, com as duplas produtivas, a gente vai ganhando essa confiança e vai cada vez mais acreditando que essa realidade é possível para a gente, porque eu já achava que eu não conseguiria passar no mestrado, que há muito tempo eu estava afastada da academia, certo?
Mas eu vi que não, porque a partir do momento que eu entrei, que eu encontrei pessoas que estavam alinhadas com o meu propósito e houve vários engajamentos, então é possível sim, certo? De passar, todo mundo é capaz. Mas a gente tem que se esforçar bastante o suficiente. Vou ligar aqui minha câmera porque eu estava chegando em casa agora, viu, professor? Então, eu sou muito grata, porque, de fato, por estar afastada há muito tempo, achei que o mestrado não era para mim, especialmente em uma universidade pública como a UFC, que foi o curso que eu me propus a passar e passei, e sou muito grata por estar fazendo esse curso e por tudo que vem acontecendo na minha vida, porque foram muitas mudanças muito rápidas, aquela proposta de você construir artigos e quando você termine, você vê que aquilo foi feito com muito carinho, com muito esmero, e também sobre a coordenação do professor Daniel, que olha, né, os nossos artigos como orientandos dele. Então, tudo isso é fundamental para que a gente possa, de fato, construir a nossa carreira acadêmica, que eu digo que eu sou um embrião ainda da academia, aprendendo muito e gostando muito de estar aprendendo. E digo aqui, para essas 145 pessoas, professor, que estão aqui agora, 145 pessoas, que não desistam dos seus sonhos, certo? Que façam isso de uma realidade. Eu tenho aqui vários amigos que estão aqui, que foram convidados, que estão com esse propósito, com essa vontade. Eu tenho certeza que cada um aqui vai conquistar esse propósito de fazer aí o seu sonho possível, independente do certame que vai escolher. Mas as dicas aqui são valiosas. Seguindo as dicas, a trilha que o professor Daniel coloca como fundamento do sonho possível, é possível muita coisa acontecer na nossa vida, em um intervalo de 1 ano e até de 6 meses. É verdade. Obrigado, professora Eliana. Parabéns pela sua trajetória. Mas tem também que a Vânia, tem várias pessoas que já foram aprovadas, né? Mas eu vou passando, gente, porque nós precisamos, sempre lembrar, certo? Menos é mais. Então, eu vou trabalhar com vocês um elemento hoje da introdução, certo? Também o título. Um elemento da introdução e o título do projeto de pesquisa, ok? Então, vamos passar. De novo, eu trabalho o projeto de pesquisa de forma completa. Dessa maneira, eu posso agregar os editais praticamente de todo o país, porque os editais de todo o país sempre terão ou resumo, ou introdução, na introdução justificativa, delimitação do problema. Alguns trazem claramente o objeto de pesquisa, a pergunta de pesquisa, os objetivos, o referencial teórico, metodologia, cronograma e referências bibliográficas. Então, a gente vai trabalhar cada um deles. Pronto. E o primeiro, turminha, eu vou tentar passar aqui. Pronto. Ai, meu Deus. Pronto. O primeiro, olha só. Quais são as etapas da pesquisa científica? Certo? Aqui, para vocês, gente, nós vamos precisar, teoricamente, de um pré-projeto. Um esqueminha, um resumo do que vocês realmente querem. E talvez o resumo seja aquela tarefinha que eu passei na aula passada. Lembram? Que é um modelo de um projeto para que vocês escrevam. Daniel, qual é a diferença do pré-projeto para o projeto? Em linhas gerais, gente, nenhuma, certo? Vocês vão submeter fidedignamente um pré-projeto, porque o projeto vocês vão desenvolver dentro do mestrado. A nomenclatura, agora, nesse momento, é o que menos importa. Aqui é só para vocês entenderem que vocês precisam de um resumo do pré-projeto, para que vocês olhem para ele no todo, para aí sim vocês irem acrescentando, fechando algumas lacunas e se transformar num projeto de pesquisa. Para aí sim, você só vai ser aprovado no mestrado ou no doutorado se você estiver com um projeto de pesquisa palpável, ok? Bem, e dentro desse projeto, pronto. Dentro desse projeto, nós precisamos de um problema. Tá bom? Todo projeto, ele só inicia com um problema. Daniel, mas o problema é algo ruim? Não. O problema não é algo ruim. Pode ser que eu queira
entender o funcionamento das escolas lá de Sobral, por exemplo, as escolas de Campinas. Isso não é nenhum problema, é um entendimento. Pode ser que eu queira realizar uma pesquisa bibliográfica sobre uma teoria de Vygotsky. E não é nenhum problema na acepção da palavra, problema que se direciona com algo ruim. Mas um problema, uma problemática é algo que se quer pesquisar. Na academia, na ciência, gente, um problema é qualquer questão que não foi resolvida e que pode ser objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Ou seja, tem um pontinho ali, tem a interseção entre 4 teorias. Olha, aquela interseção ali pode ser uma questão que a gente pode estudar. Ou seja, então é a problemática do seu projeto de pesquisa. Daniel, é fácil encontrar problemática? Sim, quando você está alinhado com os estudos que o seu futuro orientador realiza. Lembram daquele protocolo que eu sempre falo, aula a aula? É muito comum me perguntarem, Daniel, essa problemática, ela é boa? Compreender a compreensão da função do coordenador pedagógico para formar professores. Aí eu vou e respondo, olha, o seu orientador trabalha muito bem essa problemática? Algo em torno dela? Se sim, é uma problemática maravilhosa. Se ele não trabalha, se não é algo de discussão do seu futuro orientador, então provavelmente não é uma boa problemática. A problemática ela vai ser boa ou ruim a depender do que o seu orientador ele pesquisa, gente. Certinho? Dúvidas até aqui? Eu vi aqui no chat. Tranquilo, né, carinho? Ótimo. Vamos continuar. Ainda sobre o que é o problema. Olha só. Eu não sei se eu passei. A ciência pode não responder diretamente a determinados problemas. Ela poderá propor sugestões e fazer inferências, mas não responder a todos os problemas. Gil falou isso de uma forma muito assertiva. Mas isso parece-me que se direciona para aquelas pessoas que querem resolver um problema, ou acham ainda que, eu vou começar a pesquisa realizando um experimento que vai mudar a forma como os alunos veem as tecnologias. Você não vai resolver o problema do mundo. Eu recebo muitas problemáticas em que a pessoa quer resolver uma problemática assim, enorme. E aí, turminha, o que importa é o micro. É exatamente o micro. Por isso que menos é mais. E o máximo que vocês vão fazer, que nós fazemos com uma pesquisa, é propor sugestões e realizar algumas inferências. E não ser um resultado fechado, certo? E aí, a gente volta para o problema. O problema, ele é científico quando é passível de verificação empírica, ou seja, de uma experimentação, de um método. E quando a gente pode relacionar essas variáveis, podendo observar e manipular, se for o caso. Daniel, de novo, eu volto a uma observação. Eu quero realizar um estudo em que eu quero comparar uma turma que eu apliquei uma metodologia e outra turma que eu não apliquei. Tá bom esse tipo de trabalho, turminha? Nós, na educação, não comparamos mais, porque neste caso, alguém quer provar que a turma que foi aplicada a metodologia, ela vai se dar melhor em uma avaliação, por exemplo, em um pós-teste. Isso é uma falácia. Pode ser que a turma, com a mesma aula expositiva, o grupo controle, ele, na verdade, ele se dê bem também. Porque, neste caso, nós não conseguimos controlar as variáveis, certo? Nós não conseguimos, ok? O que a gente pode fazer é entender a minha problemática. Eu gostaria de compreender quais são as contribuições que uma aplicação de uma proposta metodológica em sala pode trazer para esses alunos. Então, eu vou aplicar a proposta e vou inferir
Que contribuições houve a partir daquela aplicação? Ok? Dúvidas, pessoal? Podem falar. Dúvidas? Professor, Pode falar. eu vi uma defesa de uma mestranda, né? Quer dizer, ela defendeu, foi na época da pandemia, online. Aí tinha ela da UES. Aí a defesa dela foi mostrar a certa dificuldade que o professor de pedagogia tem que ensinar matemática para os alunos. E ele não tinha formação de matemática. Então, qual era essa é a problemática que ela trazia, né? Aí só que ela pesquisou, foram 4 professores. Aí eu falei para ela, eu disse, eu estou achando muito pouco essa quantidade de professores que você pesquisou só numa escola e fez uma entrevista com 4 professores. Ao meu ver, eu achei muito pouco. O que é que o senhor acha? Souza, você entrou numa área que nem tem muito pouco e nem tem muito. Tudo é muito relativo, tudo depende do contexto da pesquisa, tá certo? Tem pesquisas que com um professor é um mundo, Souza, a depender da quantidade de objetos, a quantidade de instrumentos metodológicos. O objeto que está envolto desse sujeito, o objeto de pesquisa. Então, nem tem muito, nem tem pouco. Só tem algumas coisas fechadas no projeto que vocês precisam seguir. 3 objetivos específicos, um objetivo geral, entendeu? Mas dizer se é pouco ou não, aí tem uma observação. A Manu até falou aí, você tira uma amostra. Pode ser que essa amostra ela não precisa ser significativa, estatisticamente falando. Pode ser que você queira pegar uma amostra para realizar um estudo de caso. E aí, os seus resultados vão ser direcionados apenas para esses 4 professores. Você não pode generalizar, compreendeu? Então, não dá, certo? Não dá para dizer, é pouco, é muito, não. Certinho? Tudo vai depender do modo como você conduzir a pesquisa, ok? Mais alguma pergunta, gente? Observação? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Pronto, Sim. é em relação à delimitação do tema ou da pesquisa, digamos, seria bom a gente fazer a pesquisa em cima sempre de uma escola ou sempre de um bairro, ou a gente pode fazer de uma forma mais geral? Tá, beleza. Então vamos lá para a sua fala. Você começou falando da delimitação. Aí quando vem delimitação na minha cabeça, Cíndia, já vem delimitação do problema. Mas foi legal isso que você falou, a delimitação do problema. Nossa, como é que eu posso delimitar o meu problema? Eu posso delimitar fisicamente, posso delimitar temporalmente também. Porque, Souza, a problemática dos professores pedagogos que não têm no seu curso de graduação muitas disciplinas de matemática, pode ser que seja tão antigo que não dê para delimitar. Já seja algo no senso comum. Mas dá para a gente delimitar, turminha, por exemplo, as tecnologias que surgiram no pós-pandemia, concordam? Então, eu já posso delimitar minha problemática temporalmente. Daniel, eu quero também delimitar, Cídia, fisicamente. Então, eu posso começar delimitando na minha introdução a partir do Brasil, indo para o seu estado, chegando até o seu município. É uma forma de delimitar a problemática. Nossa, como é que a avaliação é trabalhada em nível de Brasil, em nível de estado, e agora sim, em nível de município, e talvez em nível daquela escola? Pronto, isso é a delimitação do problema. Muitos editais, dentro da problemática, pedem para delimitar o problema. Daniel, eu posso delimitar em torno de uma teoria mais macro e outra micro? Pode também. Por exemplo, se vocês quiserem trabalhar as tecnologias digitais no ensino, aí vocês vão afunilando até chegar na delimitação real do problema, que é as tecnologias digitais no ensino de química, por exemplo, no ensino de ciências. Pronto, agora eu vou chegar na pergunta da Cídia. Cídia, sempre menos é mais. Então, eu sempre tenho que delimitar
os meus sujeitos, o meu campo de pesquisa, se vai ser em uma escola, em 2 escolas, se vão ser 5 professores, 10 professores, tá bom? Lembrando, quanto maior o número de professores, Souza, em uma formação, maior vai ser a quantidade de dados que você vai ter que gerar e vai ter que analisar, tá bom? Ok? E isso Entendi. E isso nós analisamos também no projeto. Nossa, a Cídia colocou aqui que ela vai pesquisar, realizar uma formação com todos os professores da regional dela. Aí a gente fica pensando, nossa, quase 200 professores. E aí a frase clássica é, ela não vai dar conta. Então, esta problemática dela não está factível. Ok? Mais alguma dúvida? Entendeu, Cídia? Não sei se respondi. Entendi, sim. Muito obrigada. Karine, pode falar. Karine levantou a mão. Não? Ah, tá bom. Pronto, então vamos continuar. Então, vocês já viram que é uma problemática, uma delimitação do problema. Vamos ver alguns exemplos. Gente, toda problemática, ela deságua numa pergunta de pesquisa. Toda problemática deságua em uma pergunta de pesquisa. Tá bom? Tem que lembrar disso. Daniel, eu vou dar um spoiler que no projeto eu tenho que ter um objetivo geral e 3 específicos. Um geral e 3 específicos. Cada pergunta deve se direcionar a um objetivo. Então, tem casos em que eu tenho uma pergunta norteadora, a questão norteadora, a pergunta diretriz, a pergunta de pesquisa, uma só, que gera os 4 objetivos, por exemplo. Praticamente, a consequência dessa pergunta é o objetivo geral. Mas tem orientadores que trabalham dessa forma, colocam 4 perguntas norteadoras, certo? Tem orientadores que colocam 4 perguntas norteadoras. Cada pergunta norteadora vai gerar um objetivo geral e específico, certinho? Ok? Exemplos. Os pais devem dar palmadas nos filhos? Minha pergunta, gente, essa é uma pergunta de pesquisa? Sim ou não? O que é que vocês acham? A Doroteia disse que sim. Sim. Joana falou que não. De jeito nenhum. Paulo Igor falou que sim. Maiara, não. Pessoal, é claro que eu fui mais direto assim com vocês. Eu acho que não. Dói ouvir esse tipo de pergunta, né? Os pais devem dar palmadas nos filhos? A resposta é sim ou não, em geral. Respostas que geram sim ou não são oriundas de perguntas de engenharia. Na academia, nós não damos espaço para perguntas de engenharia, mas sim perguntas que geram a pesquisa. Entenderam? Como, por exemplo, se a gente fosse transformar essa pergunta em uma pergunta de pesquisa. Como deve ser o comportamento dos pais diante de filhos rebeldes? O como, gente, vai lhe desaguar em um mundo de pesquisa. Olha só a outra. Em que medida a escolaridade influencia a preferência político-partidária? Em que medida? Então, aí também traz como a escolaridade influencia a preferência política partidária. Aí traz uma caminhada na pesquisa, certinho? Tem que lembrar disso. Pronto, a Manu falou que talvez, né? Sim, não, talvez. Talvez aqui a gente não pode mesmo, né? Porque a pesquisa é para responder uma pergunta. E aqui, foi bom a Manu ter falado isso daí. Turminha, no projeto de pesquisa de vocês, as únicas perguntas que não terão resposta
serão as perguntas norteadoras. Às vezes, você quer fazer um enredo no texto e coloca uma pergunta para a banca. Eu mesmo digo, sim, é para eu responder aqui quando eu estou numa banca. Não, se você puser uma pergunta, você tem que responder lá no projeto, a não ser que essa seja uma pergunta de pesquisa. Turminha, olha para cá. Na escolha do problema da pesquisa, você tem que se perguntar, por que pesquisar isso? E lembrando, tudo deve ser direcionado para o que o seu orientador pesquisa. Então, você tem que entender por que ele pesquisa isso. Quais são as implicações na escolha do problema? Eu, recém-saído da universidade, eu já quero trabalhar, por exemplo, a inclusão. A inclusão, por exemplo, eu acho muito delicado um recém-egresso da universidade já querer trabalhar a inclusão. Porque, em geral, certo? Nós não trabalhamos tanto a inclusão, por exemplo, nos cursos de licenciatura. Não tem uma disciplina, são raros os casos que tem uma disciplina de inclusão propriamente dita. Então, os alunos saem da graduação ainda com muitas lacunas nessa área da modalidade da educação especial. Ok? Então, talvez essa pessoa, esse professor não consiga realizar essa pesquisa. Então, a gente tem que entender quais são as implicações. Gente, a relevância do problema tem que ser relevante. Hoje, o que nós mais estamos trabalhando na academia é o impacto das nossas pesquisas, em termos científicos e em termos concretos. Existem também as oportunidades de pesquisa. Por exemplo, Daniel, está muito em alta, inclusive na CAPES, a inteligência artificial. Inclusive, as instituições estão financiando. Cuidado, veja se o seu orientador pesquisa isso. Cuidado também para não haver comprometimento na escolha do problema, com viés, gente. Principalmente ligado a programas ou às ideologias, políticas partidárias, enfim. Deve ter cuidado, porque isso coloca o seu projeto todo a perder. Turminha, modismo na escolha do problema, reprodução de experiências. Tem uma pessoa assim que ela é muito especial para mim. Ele foi secretário de educação, respeito muito. E um belo dia ele chegou para mim e disse: Daniel, eu quero realizar um projeto de doutorado em que eu quero mostrar que se eu aplicar metodologias de ensino na sala de aula, eu vou conseguir ter êxito na aprendizagem dos alunos. Aí, gente, eu olhei para ele, nossa senhora, ele está em qual mundo? Poxa, mas isso é o que a gente, na educação, está pregando há anos, gente. Acaba sendo uma modinha. Eu quero pegar uma experiência lá da Finlândia. Poxa, a gente tem que também interpretar como é que está o estado atual da Finlândia hoje na educação, né? E agora eu quero Singapura, Chile. Gente, cuidado com esses modismos, tá bom? Lembrem-se, sempre investiguem o que o orientador, as problemáticas que o orientador ele suscita, certo? Olha só, a Maria de Fátima está fazendo uma pergunta. Cadê? Seria, no meu caso, acredito eu pretendo fazer sobre o IDEB como eixo norteador da avaliação no Sistema Municipal de Ensino. Ótimo. O seu futuro orientador trabalha isso? Ok? A Rita falou, mas como saber a linha de pesquisa, ou seja, o que o orientador quer? Você, Rita, deve entrar no programa de pesquisa ou no programa de pós-graduação da universidade, você deve procurar as linhas de pesquisa, procurar os orientadores daquela linha de pesquisa e procurar o grupo de pesquisa. Na próxima semana, vai ter uma formação só sobre isso, tá certo? Investigar a vida do orientador e do programa de pós-graduação, ok? Já estou até dando spoiler aqui para ninguém faltar. Pronto. Ok. Karine, pode falar. Pronto, professor, desculpa que o microfone falhou da outra vez.
Professor, eu acredito assim, eu tenho um pequeno problema em delimitar o problema, porque às vezes a gente quer falar sobre tantas coisas e um conselho seria, dentro desse passo a passo que o senhor agora acabou de reforçar, né? A gente buscar dentro do que o orientador pesquisa. A gente exaurir, de certa forma, algumas pesquisas já feitas, né, por orientandos, por ele mesmo, e aí encontrar lacunas para daí pegar nosso problema e fazer a nossa problematização. Seria mais ou menos uma dica, um conselho? Pronto. Primeira coisa, viu, gente? Professora Karine, professora Eliane. Eu nem dou conselho, nem dou dicas. Eu dou orientações, tá bom? E aí, gente, o seguinte, ó, dona Karine, qual é uma conclusão de uma tese quase perfeita? É quando ela mostra lacunas para que outros pesquisadores peguem esse insight. Então, essa é uma dica preciosa, tá bom, Karine? Segundo, é realizar uma revisão bibliográfica, uma revisão de literatura, um estado da arte, um estado da questão, revisão sistemática de literatura sobre essa problemática, que você vai ou então sobre a temática, e aí você vai ter diversos insights. Quando você tiver uma problemática, assim, quando você tiver, a gente fala lá no direito, a fumaça do bom direito, você acha que aquela problemática é boa, Karine? Então, você vai começar a entender o que é que os autores falam sobre aquilo. E aí você vai fazer um arranjo no seu texto exatamente sobre isso. Compreendeu, Karine? Perfeito, obrigada. Desculpe Show. a palavra conselho, já aprendi, a orientação. Não, tá ótimo, obrigado. Eu falo isso porque eu realmente sou cri-cri quanto a isso, tá bom? Porque aqui tudo é levado a técnica, estratégia, tá? Cleide, pode falar. Professor, eu quero perguntar, você falou aí do estado da arte. Eu já cheguei até a ler sobre isso, mas eu não compreendi. Assim, eu achei muito complicado. Você poderia fazer assim, uma explanação, um resumo, para ver se eu compreendo melhor na sua fala? Cleide, estado da arte, estado da questão, revisão sistemática de literatura, revisão integrativa, revisão bibliográfica, eles, ao geral, têm um objetivo, que é exaurir isso que a Karine falou. Só desligar o áudio aqui da Cleide. É exaurir o máximo de informações sobre a temática, tá bom? Exaurir o máximo de informações sobre aquela temática. E aí, se você exaure o máximo de informações, você vai conseguir delimitar a problemática. Compreendeu, Cleide? Delimitar a problemática, entender quais são os autores referência, entender quais são as práticas metodológicas mais utilizadas. Compreendeu? Entendi. Obrigada. De nada. Nesse momento, o que importa, Cleide, é saber o quê. Então, na introdução do projeto, valeria a pena, na parte da problemática, realizar um estado da arte, um estado da questão, uma revisão bibliográfica? Sim, porque iria fortalecer, iria trazer robustez à sua problemática. O R. Dias tinha levantado a mão. Ainda quer falar? Professor, está me escutando? Estou sim. Pronto, eu cheguei agora do trabalho, aí eu tinha visto em slide, eu não sei se a minha pergunta vai caber, porque eu vi muita gente falando sobre o estado da arte, mas eu vou fazer a minha pergunta. Eu andei olhando alguns professores, algumas instituições sobre seleção de doutorado, né? Aí o meu projeto de pesquisa é sobre a seleção de políticas públicas da UES. Aí eu peguei 2, 3 professores que tinham mais ou menos relação com o meu tema. Aí mandei o e-mail para alguns professores e um respondeu dizendo que não tinha, que não trabalhava com a minha área, né, com o tema que eu queria. Mas aí ficou a pergunta, mas eu vi lá no currículo Lattes que parecia muito que ele se encaixava com a minha temática. Aí eu queria saber como é que eu vou saber que o professor ele se interessa pelo meu tema. É só através do e-mail mesmo, né, professor? R. Dias, qual é o seu nome mesmo? É Rosa Dias. Rosa, sim. Isso aí foi um caso muito particular. Às vezes, Rosa,
nós entramos em uma publicação. Às vezes nem é o objeto de pesquisa que nós realmente trabalhamos, tá bom? Isso é comum na academia. Então, realmente a melhor forma é o currículo Lattes. Nem sempre os orientadores respondem aos e-mails, principalmente no período de seleção. No período de seleção, só um segundinho, gente. Pronto. Principalmente no período de seleção, nós não respondemos esse tipo de e-mail, para não dar nenhum viés, para não... enfim, vocês entendem, né? Para ninguém sair privilegiado, ok? A melhor forma é sempre o currículo Lattes, ok? Pronto, realmente, certo. Pode ser que você tenha olhado uma publicação e já tenha generalizado. Então, é importante você fazer um estudo mais aprofundado do currículo dele. O que foi que eu fiz? Eu vi que 2 ou 3 tinham relação com o meu tema, né? Aí enviei e-mail, um respondeu. Então, os outros não irão responder porque está no período de processo seletivo, né? Começou agora dia 15, eu acho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o meu projeto com o professor que eu acho mais parecido, né? E fica para as próximas, né? É o mais recomendado, né, professor? Não fica para a próxima nada. A gente vai tentar até o último segundo ser aprovado, não é não? Com certeza, com certeza. Mas valeu. Oi? Eu nem sei isso, quer ficar para a próxima. Você está exaurindo as possibilidades, Rosa. Então. Não, eu já mandei. A professora do meu mestrado, ela disse que queria me orientar, já enviei o projeto para ela, eu estava aguardando os e-mails para escolher, né, o orientador que mais chegasse próximo desse meu tema. Mas aí eu escolhi uma, né? Aqui tinha mais, olhei várias publicações dela, né? Que ela tinha muito a ver com o tema. Aí estou aguardando a orientadora do meu mestrado retornar o meu projeto, aí depois eu envio para o senhor dar uma olhadinha. Tá ótimo. Gente, só observação na fala da Rosa. Rosa e demais. Não tem essa história de ser o mais parecido. Vocês têm que escrever algo que os orientadores pesquisam, tá bom? Vocês têm que escrever algo que nós pesquisamos, ok? Senão, vocês vão incorrer na possibilidade, não. Vocês estão participando desse projeto de extensão para aprender o certo. A Jéssica está falando. Professor, devemos dar preferência a livros, mesmo com mais de 5 anos de publicação, mas que são clássicos na área, livros, teses e dissertações. Livros, teses e dissertações. Ok? Artigos de qualis A1 a 2. Artigos de qualis A1 a 2, quando vocês forem citar. Professor, nos últimos 5 anos é o ideal, tá certo? Só atentem, porque pode ser que o fenômeno que vocês querem pesquisar, que a gente vai trabalhar no futuro, que é o objeto de pesquisa, pode estar envolto antes da pandemia. E daqui a alguns anos, gente, 5 anos vai estar ali no pós-pandemia já, né? Então a gente tem que atentar para isso. Lembrar que se você for falar de Vygotsky, tem que ir na origem. Os teóricos, vocês têm que ir na origem. Pode ser do século passado, o que for, mas tem que ir na origem, tá bom? E tem que citar muito o orientador, o grupo de pesquisa também. Tem que ter citações internacionais, nacionais, regionais, municipais, se for o caso. Show. Então, pessoal, olha só. De novo, o problema deve ser formulado como pergunta. Depois de você narrar toda a problemática do geral para o particular, geograficamente, teoricamente, temporalmente, aí você deságua onde? Na pergunta de pesquisa. Certinho? O problema, gente, olha só, ele deve ser formulado como uma pergunta, ok. Ele deve ser delimitado, certo? Deve ser bem direto, mas com como, com que medida. Ele deve ser claro, ele deve ser preciso, relacionado com evidências empíricas. Como assim relacionado com evidências empíricas? Com um estado da arte, um estado da questão, o que os autores da área falam sobre essa problemática. A problemática ela deve ser factível. Eu quero estudar o sistema de ensino austríaco, Josiane Lima.
em comparação ao sistema de ensino brasileiro? Primeira pergunta. Vai ser só uma pesquisa bibliográfica, a não ser que você passe um tempão lá na Áustria. Então, talvez não seja tão factível. E a literatura austríaca não é tão fácil de se encontrar. Isso, por último, deve ser uma problemática ética, certo? Nós não envolvemos na problemática, gente, artifícios políticos, artifícios ideológicos, a não ser que você se direcione para um programa, por exemplo, de políticas públicas, em que tenha esse viés. Aí tudo bem, ok? Pessoal, de novo, olha a frase que eu trago. Se eu vivencio, eu escrevo. Se eu escrevo, eu publico. Eu espero que hoje vocês possam iniciar de forma robusta a escrita da problemática de vocês, tá bom? Lembrando que é para vocês ampliarem as ideias do projeto a partir daquele texto que eu já deixei, o modelo de projeto de pesquisa, tá? Olhem para cá. Ah, pronto. Turminha? Opa. Pronto. E agora a gente vai falar do título. Alguma pergunta sobre a problemática, gente? Alguma pergunta? Professor Daniel, essa pergunta de pesquisa, ela teria que ser, assim, uma pergunta bem específica, que ocupe pelo menos 2 linhas, porque eu estava fazendo aqui algumas perguntas de pesquisa, e assim, diante de tudo que o senhor falou, eu não consigo fazer uma pergunta pequena para dar tantas informações, entendeu? Eu estou com dificuldade de fazer uma pergunta bem pequena, escrevo com poucas palavras. Pronto, Resumido. Vitória. Aí você tem que considerar uma coisa. A pergunta, primeiro ponto, você vai elaborar 4 perguntas ou só uma pergunta? Eu pretendi elaborar só uma. Uma que vai dar origem ao objetivo geral, não é verdade? Isso, que por sinal Então, é outro problema que eu estou encontrando. Ela é muito parecida com o objetivo, entendeu? Vitória, pois eu vou lhe falar uma coisa, você está certa, porque a única diferença que deve ocorrer entre a pergunta de pesquisa e o objetivo é que a pergunta de pesquisa, ela é uma frase interrogativa, e ela vai se transformar no objetivo quando você põe um verbo no infinitivo. Só isso. Entendeu? Só isso. Por exemplo, como os professores realizam devolutivas para os alunos em sala de aula. Pronto. Como os professores realizam devolutivas para os alunos, sob a perspectiva da proposta metodológica sequência FEDAT. Aí, olha só, essa é a pergunta de pesquisa. Vamos transformar no objetivo. Compreender as devolutivas realizadas pelos professores sob a perspectiva da sequência FEDAT, da proposta metodológica sequência FEDAT. Entendeu? Sim ou não? Não, né? Sumiu. Ok? Então, tá tudo bem. Se a pergunta de pesquisa for bem parecida com o objetivo, tem que ser. Daniel, pronto. A minha pergunta de pesquisa está dando 2 linhas, está tudo bem também. A gente só precisa dar uma olhadinha se ela está enxuta, porque pode ser que o seu contexto seja maior do que o da Doroteia. O da Doroteia é mais rápido, é mais simples a dela. Pode ter uma pergunta de pesquisa que sejam 3 linhas. Está tudo bem. De novo, não tem nada fechado. O de 3 linhas pode ser o mais resumido possível, e está ótimo, ok? Turminha, mais perguntas sobre a problemática? O Renê está falando, cada pergunta vira um objetivo. Não obrigatoriamente, Renê, você vai ter que dar uma olhadinha nas pesquisas realizadas pelo seu orientador, certo? Pode ser que uma pergunta gere o objetivo geral, e está ótimo já.
A Rayane está falando, professor, pretendo fazer algo relacionado à formação ou requalificação de professores veteranos na educação básica. Porém, eu tenho dificuldade na escolha do tema. Bem, eu penso que o seu tema já é esse, né? Você só tem que tentar compreender, Rayane, se o seu futuro orientador trabalha algo desse tipo. A formação profissional dos professores com mais de 15 anos, por exemplo. Certo? O Eduardo está falando. Justamente, professor Daniel, era justamente sobre isso, porque, assim, eu percebo na vivência, enquanto coordenação de escola, que os professores veteranos, eles têm uma certa dificuldade, alguns, não são todos, em acompanhar os processos, principalmente nessa questão tecnológica, né? Uhum. E aí a gente, enquanto coordenador, tem que tentar auxiliá-los, mas eles têm uma certa dificuldade de também avançar junto. Aí, por isso, tipo, a minha linha de pensamento seria essa, né? A minha linha de reformular a dissertação seria essa, mas aí, como, né? Que tema seria? Como fazer esse tema? Você é de onde, Rayane? Sou de Irauçuba. Irauçuba, rapaz. Será que nós nos conhecemos, hein, Rayane? Não sei, não sei. Rayane, o seguinte, lhe falar uma coisa. Você já encontrou a delimitação dos seus sujeitos. São os professores, por exemplo, com mais de 20 anos de carreira. Esses são os seus professores. Aí você vai olhar o seu orientador, seu futuro orientador, e vai perceber dele se ele trabalha com alguma proposta metodológica, se ele trabalha com alguma política pública, e aí você vai inserir o que ele trabalha, você vai inserir nesses professores com mais de 20 anos. Por exemplo, na UES, nós temos fortemente um trabalho com a didática profissional. Ou seja, a gente tenta compreender como é que o professor em si, ele se comporta, como é a formação para os diversos nichos de professores. Você falou de um. Tem aquele professor mediano, que tem de 10 a 20 anos de carreira, e tem aquele professor que está com menos de 10 anos de carreira. As formações para eles, para esses três grupos, Rayane, são diferenciadas, porque são demandas diferentes, características diferentes. Então, você vai encontrar o seu orientador, vai ver o que ele trabalha e vai tentar encaixar isso no que com quem você quer pesquisar. Entendeu? Entendi. Muito obrigado, professor. O Arley está perguntando. Arley, eu acho que só no segundo semestre, tá bom? Não voltou, porque eu acho que terminou, a gente está entrando daqui a alguns dias nós estamos entrando no primeiro semestre deste ano, Arley. Então, acredito só no segundo semestre de novo, ok? A Ana... Ok, professor, ok. É porque não estava regular, né, o ano passado, teve uns problemas, umas coisas, aí eu acho que teve no ano passado, eu não lembro de ter tido a educação. Teve e encerrou ali por dezembro. Não, encerrou este ano, entendeu? Então, provavelmente só no segundo semestre mesmo, tá? Ah, tá bom. Mas a UES terá? Segundo semestre. A UES é que é só no segundo semestre, sempre. Pois é, porque a federal eu acompanhava, saía agora, em março, aí inscrições até abril e encerrava em junho. E aí a gente entrava no segundo semestre, né? Isso, exatamente. Aí parece que mudou isso, não foi? Exatamente. Eu fiquei perdido. Pronto, agora acredito que vai ser no segundo semestre. Está se solidificando para isso, tá? Certo. Pronto, vamos lá. A Cecília está falando. Professor, gostaria de falar sobre como os cuidadores estão sendo inseridos na escola. Porém, sinto falta de fonte. Será que vale a pena? Bem, quem vai responder isso, Cecília, é se o seu futuro orientador trabalha com essa temática. Ok? Como os cuidadores estão sendo inseridos na escola. Ok? A professora Késia Cruz está falando o seguinte. Em um doutorado, necessariamente tem que fazer pesquisa de campo? Não. Você tem que dar uma olhadinha nas pesquisas do seu futuro orientador. Tem pesquisa de campo lá? Tem formação? Tem intervenção? Jaira, apenas um orientador... Ah, mas detalhe. Professora Kézia e demais. Sabe o que é que brilha nossos olhos enquanto orientadores hoje? O que brilha nossos olhos são formações. Seja com aluno ou com professor. Porque quando tem intervenção, pode ter impacto,
pode trazer resultados de estudos de caso, por exemplo. Ok? Jaira, apenas orientação como abordar a questão da equidade na educação de direitos humanos, na formação dos professores. Jaira, vou responder como eu falei para os demais. O que é que o seu orientador, como o seu orientador, futuro orientador, trabalha essa equidade na educação dos direitos humanos? Será que o seu orientador, ele já investiga, eu vou usar uma nomenclatura que eu não sei se em outros estados utilizam, ele investiga como os professores trabalham a eletiva de direitos humanos na educação básica, entenderam? Se essa temática da equidade, ela vem junto com esse componente, essa eletiva, entenderam? Ou será que provavelmente o seu futuro orientador ele traga a equidade na educação de direitos humanos como meio para formar os professores dentro de diversas temáticas, Jaira? Entende? Tem aí um mundo de possibilidades, ok? Josiane, pode falar. Oi, professor, eu estava pensando aqui, eu ando seguindo seus conselhos e entrei em contato com uma das orientadoras que eu tenho interesse no Renoem, né? Aí, por sinal, dizer que até os colegas que a experiência foi excelente, viu, pessoal? Ela conversou comigo via e-mail com muita atenção, eu gostei demais. Aí, professor, agora eu conversei um pouco com ela sobre as perspectivas, enfim. Mas o que eu quero perguntar mesmo o senhor disse que encanta os olhos quando a proposta é formação, né? Parece que ela também se encantou com os olhos. Mas agora eu me preocupei quando o senhor mencionou que, na sua fala, dá a entender que a gente teria que preparar uma formação. Aí já seria um produto educacional, não? Não. Você não vai preparar, propriamente dita, a formação para o projeto. E formação na pesquisa acadêmica, ela é o meio pelo qual você vai aplicar instrumentos metodológicos, coletar dados e analisar. Formação é metodologia, é mão na massa. Tá bom? Certo, agora, se você transformar... Oi. Porque a minha problemática de pesquisa é analisar uma formação que já é ofertada pelo Estado, porque eu faço parte desse processo, entendeu? Até eu penso em fazer uma pesquisa participante, porque eu já estou inserida no processo formativo. E eu quero analisar, através da metodologia da aprendizagem significativa, esse processo formativo que já vem acontecendo. Aí agora eu me preocupei um pouco nesse sentido. Será que eu estou indo na linha certa? É isso mesmo que a pesquisa que vai encantar os olhos dos orientadores? Primeiro elemento. Não sei se o que você quer, junto com a sua futura orientadora, é uma pesquisa participante. Porque se já existe um conjunto de formações acontecendo e você é uma das que participa como ouvinte, você não vai conseguir fazer intervenção, Josi, ou eu não entendi direito? Ou você é uma das formadoras? Eu não participo como ouvinte, não. Eu sou parceira dessa formação. Eu trabalho, eu elaboro, eu construo, entendeu? Então, você já vai aplicar a sua pesquisa com o barco andando, é isso? Ou não? Ou você tem condições... Isso, já é com o barco andando, a formação já acontece. Eu sou formadora regional da rede estadual. Eu recebo uma formação a nível de estado, e quando a gente chega na regional, eu e minha colega preparamos uma formação a partir dela e aplicamos na nossa regional. Pronto, o que você pode defender no projeto é que num trecho dessa formação, dessa grande formação, vocês vão aplicar a pesquisa. E aí vão coletar dados e vão analisar os dados oriundos. Professor, então ela não é uma pesquisa participante? Olha, você sabe o que é uma pesquisa participante? Não é para você responder.
Porque isso daqui não é... Calma. Isso daqui não é uma prova, uma arguição oral, tá bom? A pesquisa participante, você não realiza um planejamento a priori tão sofisticado. Você vai lá para aquela comunidade, vai entender o que é que eles estão vivenciando, e a partir dali você vai criar problemáticas a partir do que você vivenciar com eles. Você não conhece as problemáticas deles. Eu vou lá, eu acho que é o Rio Grande do Norte, não é o seu estado? Você é de onde direct, é isso? Não, eu sou do Ceará, mas minha pesquisa eu pretendo estudar as formações aqui do Ceará, mas porque Mossoró é divisa aqui com minha cidade, aí é mais... Então, é como se... Olha só, Josi, eu não conheço os professores da sua CRED. Então, eu vou lá ficar com eles lá em processos formativos, para compreender, para conversar, entender as demandas. E, a partir daí... E eu não tenho objetivo nenhum que não seja compreender, vivenciar com eles na pele. Eu vou participar junto com eles desse processo formativo. E dali eu vou entender. Nossa, essa formação aqui, eles têm razão quando eles dizem que essas formações não servem para nada. Estou brincando, tá, gente? Porque não está vindo para as demandas de cada um deles. Agora eu vou fazer como a Karine. Eu acho que a Karine que falou, nossa, tem professores aqui com mais de 20 anos de carreira que eles não estão compreendendo nada. Os professores que acabaram de ser contratados estão entendendo tudo, mas eles não conseguem compreender como aplicar na sala de aula o que eles estão aprendendo. Você está entendendo, Josi? Isso é a pesquisa participante. Agora, se com essas demandas eu vou colocar a mão na massa em um segundo, terceiro, quarto momento, talvez eu transforme essa pesquisa em uma pesquisa-ação. Mas é uma outra história, ok? Foi as duas que eu fiquei em dúvida. Depois eu gostaria muito de ter um tempo para conversar com o senhor. Certo. Eu vou falar sobre pesquisa-ação, estudo de caso, pesquisa participante, tá bom? Ok. A Rebeca está falando, professor, e quando escrevemos um projeto bonitinho, mas o professor pretendido só abre vaga para outro projeto que ele trabalha. Como evitar um caso assim? Primeira coisa, não é tão comum nós termos muitos projetos, Rebeca, certo? Não é tão comum. A gente abre linha, não é para a gente abre vaga, não é para o projeto, nós, professores orientadores, não é para o projeto, é para linha de pesquisa, tá certo? Então, o seu projeto vai ser direcionado à linha de pesquisa. Compreendeu, Rebeca? E não a projetos propriamente dito. E, em geral, nós, professores, nos direcionamos somente a uma linha de pesquisa no programa. A Josenice está falando... Pode falar, Rebeca, para aproveitar. Pronto, professor. É porque até na UES... do ano, acho que foi o ano passado, foi o retrasado, que essa professora que eu queria fazer, ela tem vários projetos, né? E aí, uns 2 anos seguidos, ela abriu vagas para esse projeto, e no edital tem, dizendo que é o projeto dela, que tem só um momentinho, tem a ver com... Tem um projeto. E aí, professor, fiz um pré-projeto bem bonitinho e tudo, quando saiu o edital, ela não abriu para aquele, abriu para outro, sabe? E aí que ela tem vários. Aí eu fiquei tão chateada. Aí eu pensei assim, que tivesse algum local, não sei, para que a gente soubesse, vão abrir para tal projeto que eu trabalho, né? Que o professor às vezes tem vários, né? Mas aí, como eu disse, não é muito comum, né? Porque eu que não dei muita sorte, eu acho. Não, pois é, Rebeca, eu acho que nesse meio de campo aí aconteceu alguma coisa que você não compreendeu, talvez, né? Mas, de novo, nós não temos muitos projetos, tá, Rebeca? Talvez nós tenhamos muitas temáticas que nós trabalhamos, certo? Mas sempre dentro da linha de pesquisa. De novo, eu acho que vale a pena você ficar investigando como é que essa professora está trabalhando no currículo dela. Pode ser que ela esteja numa mudança de pesquisa, né? Não sei. Mas, de novo, nós sempre somos ligados a uma linha de pesquisa.
Depois você pode até me enviar, se quiser, tá bom, Rebeca? Porque eu não estou entendendo tanto ainda sua situação. Me envia essas informações e eu posso elucidar melhor, tá? Pronto, professor. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Vou enviar. O Arley está perguntando, o doutorado em ensino também é aceito nas seleções para docente na área da educação nas IES, ou só doutorado em educação? É sim, viu? Ensino e educação, tá bom, Arley? 99% do que eu conheço aceitam. A Jaquiane, professor, tem uma publicação de capítulo de livro sobre formação de professor de matemática, atua na licenciatura do RN. Como já tem uma publicação no tema, é interessante continuar nesse mesmo tema ou devo falar de formação com outra problemática? Você tem que seguir a linha do seu orientador. Se o seu orientador fala sobre formação de professores nessa temática da publicação do capítulo de livro, continue. Ok? Pois é, eu também acho, Arley. Então, vamos lá, turminha. Vamos para o título do projeto de pesquisa e, de cara, eu vou dar uma tarefa de casa para vocês. Daqui 2 semanas, nós vamos começar a aula tentando entender títulos das pesquisas que vocês estão tentando escrever, ok? Título do projeto de pesquisa. Pode, eu coloquei entre aspas. Pode. 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 Significa que tem que ser? Não. Se alguma pessoa por aí, algum outro professor orientador, ou algumas pessoas que vivem de realizar cursos de metodologia de pesquisa, de ser aprovado no mestrado, doutorado, e aí sim, Josi, Karine, dão bizu, dão conselhos. Algumas dessas pessoas tentam colocar no título meio que receita de bolo. Cuidado, tá bom? Não tem uma receita de bolo. Tem orientações para que você possa escrever um título o mais assertivo possível. Então, por isso que eu digo, pode fazer referência direta ao assunto abordado ou ser metafórico e ter um subtítulo que explique a pesquisa, o trabalho? Sim. Pode fazer referência direta à teoria, sem problema nenhum. E pode ter um subtítulo que explique melhor a pesquisa. Pode ter o que vai pesquisar, quem vai ser pesquisado e onde vai ser pesquisado. Pode. Daniel, pode ter o A e o B? Eu já acho muito. O C, pode ter teorias desenvolvidas? Pode. Pode ter até a metodologia? Pode. Pararã, um estudo de caso, uma revisão sistemática de literatura, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa-ação. Pode. Daniel, eu fiz um título aqui que tem o A, o B, o C e o D, mas deram 5 linhas. Não pode, porque o título tem que ser sucinto. Professora Eliana, pode falar. Professor, é porque a Doroteia escreveu lá no chat, eu queria que o senhor desse a orientação. Qual a pergunta? Sobre a educação infantil. Ela pediu 2 vezes para o senhor responder a dela. Deixa eu pegar aqui só um minutinho, tá? Doroteia, professor, a importância da música na educação infantil, isso delimita somente para a educação infantil? O que acha? Show, legal. É uma delimitação. O uso da música, né? É uma delimitação. É uma delimitação, por exemplo, nos níveis, né, da educação básica. Ok, mas é uma delimitação somente. Tem que delimitar mais, tá bom, Doroteia? Ok, mas é excelente. Porque tem colegas meus que usam a música para trabalhar o ensino de biologia no ensino médio, por exemplo. E ótimo, é uma delimitação lá também. Mas tem que delimitar com outros elementos. Elementos teóricos, elementos temporais, ok? Respondi, Doroteia? Desculpa pela demora. Show. Pessoal, então sobre o título. Vamos logo olhar aqui alguns títulos. Aqui, a Isabela, professora Isabela de Itapipoca. Formação continuada de docentes no século XXI.
Um estudo a partir das narrativas dos docentes da Rede Municipal de Educação de Itapipoca, Ceará. Show! Vamos entender aqui esse título. Eu vou colocar aqui uma possibilidade também. Ó, ela colocou formação continuada de docentes. Bem, eu acho que, como lá dentro ela vai falar dos docentes, bastava colocar formação continuada, tá bom, Isabela? Então, vou colocar aqui, ó. Ela começou pela metodologia. Professor Daniel, Oi. deixa eu lhe perguntar, você está apresentando? Não, eu estou no chat. Tá bom. Tá certo. A Isabela colocou no chat um possível título, Formação Continuada de Docentes no século XXI. Então, eu colocaria assim, ó, Formação Continuada no século XXI. Um estudo a partir das narrativas dos docentes na Rede Municipal de Educação de Itapipoca. Formação continuada no século XXI. Ainda está curtinho esse formação continuada no século XXI. Formação continuada no século XXI. A gente já sabe que é um estudo, né? Então, colocaria assim, ó. Formação continuada no século XXI, a partir das narrativas dos docentes da Rede Municipal de Educação de Itapipoca. Bem, é uma ideia, tá bom, Isabela? Eu coloquei aqui no chat. É uma ideia, para a gente lapidar mais. Certinho? Pessoal, vou passar aqui, tá? Ainda do título. Olha só, agora tem que ter. Não é mais o pode, é o tem. Tem que ter relevância, concisão e simplicidade. Não precisa fazer algo muito arrojado. Tem que ser simples, conciso, curto, claro e impactante. Por que impactante? Porque tem que dar vontade de ler. Tem que trazer algo que eu, na banca, eu já pesquiso, eu, futuro orientador. Nossa, legal, ela está trazendo já o título com uma perspectiva que eu trabalho, entenderam? Título não é tema, título não é tema. A temática, ela é macro. E o título, nós só elaboramos, assim como o resumo, ao final da escrita do projeto, ok? O título, nós só elaboramos ao final da escrita do projeto. Pessoal, eu coloquei um linkzinho que fala um pouco sobre o título de um projeto, de um trabalho, que vocês podem clicar quando vocês receberem esses slides e podem fazer uma leitura mais aprofundada. Certinho? Eu vi aqui outro título. Podem fazer alguma pergunta, se quiser, ao vivo, tá? Professor, Oi. Por exemplo, no meu caso, o meu mestrado foi em Políticas Públicas e Sociedade na UES. Lá tinha a linha de pesquisa Conflitualidades e Violência, e aí, como eu sou da educação, eu fiz uma pesquisa sobre violência na escola. Porém, eu pretendo doutorado na educação. E aí, estudando as linhas de pesquisa da educação, tanto da federal como da UES, não tem essa perspectiva de violência, conflitualidade. A pergunta é, se eu vou tentar a federal, UES, lógico que eu vou ter que seguir as linhas de pesquisa que eles estão pensando, que é o que as orientações que o senhor vem dando já desde sempre. Será que por eu mudar tema e ir para uma outra linha de pesquisa, que é lógico que eu vou ter que ir para a linha dos professores, eu não vou ser questionado na hora de uma arguição, assim, poxa, mas teu mestrado, tu pesquisou sobre isso, e agora, por que interesse, tal. Será que isso não me prejudica? Não. Não, porque nós não temos tempo de investigar como foi o seu mestrado, tá bom? Certo. Vocês acham assim, nossa, eles já vão ter acesso aos currículos, às declarações? Não, eu sei lá, de repente na banca diz assim, e o seu mestrado, você pesquisou o que tal? Aí queira fazer esse link e tal, aí agora você está... Arlen, é bem improvável, tá bom? Bem improvável, né? Porque a gente na banca, a cada dia que passa o tempo está diminuindo mais. Uhum. Então, a gente tenta se ater foca no projeto, né? Ao projeto, se você tem condições de cursar o doutorado, se você aceita mudar algo do projeto, entendeu? Ok? Show. A Claudiana falou assim, um título. Tema não, título.
o papel do atendimento educacional especializado na sala de recursos multifuncionais e no processo de inclusão das crianças no universo da aprendizagem. Claudiana, está muito grande. Só aí eu visualizo várias teorias. Então, acho que você tem que enxugar mais. O Jailson falou, letramento digital e o uso de ferramentas digitais para o ensino dos gêneros textuais. Olha, eu acho que basta você colocar o letramento digital sob a perspectiva... Não, o ensino dos gêneros textuais sob a perspectiva do letramento digital. Pronto, porque as ferramentas digitais, elas vão entrar em complementariedade em relação ao letramento digital, tá bom, Jailson? Então, você já enxuga mais. Deixa eu ver. A Flávia, a poesia e a filosofia nas letras de Belchior, uma análise do seu legado musical e literário. Excelente, muito bacana. Gente, de novo, eu estou vendo assim friamente o título, mas eu preciso também ler o projeto de vocês. Pode ser que o título esteja maravilhoso. Aí, quando eu leio o projeto, não tem nada a ver com o título, tá? Brena, pode falar. Boa noite. Dá para escutar? Dá sim. Professor, eu meio que, alguns dias atrás, eu decidi colocar o meu título no Google para ver a relevância dele, né? E eu vi que existem muitos projetos de pesquisa já sobre o meu tema, inclusive para a orientadora que eu gostaria de tentar, né? A linha de pesquisa dela. A minha pergunta é um risco muito grande fazer o meu projeto com um tema muito batido, vamos dizer assim, ou seria melhor mudar alguma coisa ainda na linha de pesquisa dela? Porque eu ainda tenho muita vontade de pesquisar o que eu pretendo, mas por ser algo que eu vejo que é muito recorrente para a linha de pesquisa, eu fico com medo se vai ser algo ainda muito batido, ou para ela não teria esse problema, assim, ou então para os demais professores não teria esse problema. Brena, se for algo que o seu orientador, a sua orientadora pesquise, continue. Aqui no projeto de pesquisa, nós temos que ser mais tradicionais, tá bom? A inovação dentro do projeto, trazer algo novo, assim, porque o tema está muito batido, pode lhe custar uma vaga. Aqui a gente faz o feijão com arroz, tá bom? O básico, para ser aprovado, entendeu? Certo, professor. Eu entendi, porque depois que eu vi que era um tema que estava muito recorrente na linha dela, aí eu fiquei um pouco nessa insegurança. Será que vale a pena continuar realmente com o que ela fala e ser um tema repetido? Ou seria melhor dar algumas mudanças, né, em um outro tema que talvez não, que ela fale, mas que não seja tão repetido para ela, entendeu? Mas o outro tema pode ser que ela não pesquise, e que ela não queira pesquisar, entende? E aí, vai correr o risco? Então, no caso, seria melhor continuar nessa perspectiva mesmo sendo um tema ainda bem recorrente que ela veja, né? A temática pode ser recorrente, Brena, mas dentro dessa temática tem muitas lacunas. Olha a teoria das fases de aprendizagem de Piaget até hoje. Aí você vai dizer, tá muito batido Piaget. Tá, não existe mais nada tão atual hoje como a teoria de Piaget e Vygotsky, tá bom? Tá. Obrigada, professor. Nada. Alguém disse que eu pulei alguma coisa do ensino integral, mas eu não estou encontrando. Alguém pode falar? Quem foi que falou aqui, gente? Antes da Claudiana? Fui eu, professor, Josenice. Fala, Josenice, por favor, que eu não estou encontrando. Eu perdi aqui também. Entendeu? Não, eu estou meio perdida, porque eu já pesquisei a linha da professora, estou acompanhando, ela vai pelas políticas públicas da educação integral. Ela tem alguns estudos. Agora eu não estou conseguindo encontrar um norte. Por onde iniciar esse... Josenice, escreva do jeito que você achar que está correto, mas escreva. E depois traga para cá para a gente lapidar. Se for o título. Mas se você estiver muito preocupado com o título agora, se despreocupe. Você só precisa... Você só precisa... Não é o título? Não. Pois fala. Um caminho, por exemplo, dentro da educação integral, tem vários, né? Tem a política
tem o professor, tem a educação especial, que, por exemplo, a gente está vivenciando, então, uma dificuldade muito grande em relação aos pais. Então, assim, são vários. E a gente está iniciando agora. Eu fiz uma formação ano passado sobre as políticas públicas. Dentro do município, nós fizemos um trabalho, um levantamento. Então, o que eu poderia estar seguindo aí dentro dessas políticas públicas? Eu poderia continuar? Estou mais confusa ainda, professor. Josi, eu acho que você tem que investigar mais o que a sua orientadora está escrevendo, o que ela está publicando, entendeu? Que ela pode trazer ideias para você. Os textos dela podem trazer ideias. Entende? Porque, assim, se você me perguntar, também é um mundo, né? E aí, a gente vai escolher o quê? A gente vai escolher o que a sua orientadora pesquisa. Na educação integral, nas políticas públicas. Certo? Tá, ok. Obrigada, professor. Às vezes eu não vou ter resposta, gente, para vocês, sabe? Porque se eu der uma resposta e der um direcionamento errôneo, eu seria leviano, ok? Mas, gente, quem ainda está perdido, quem ainda está confuso, tenham calma. Isso é um processo. Realmente é um processo. Quem está aqui já há 1 ano, há 6 meses, há 4 meses, 5 meses, já está se encontrando. Não se preocupem, não. Em 1 mês, 2 meses, vocês vão se encontrar. Certo? Mas tem que ter calma. Claudiana, pode falar. Boa noite. Professor, só uma dúvida com relação a esse título. Esse título, eu acho que eu estou confundindo com o título do projeto de pesquisa e com o título do capítulo do livro. Eles são diferentes, não é isso? Claudiana. Ou não? Claudiana, não. Porque título é título em qualquer lugar, tá bom? Então, o seu título do e-book vai ter relevância, vai ter concisão, vai ter simplicidade. No projeto de pesquisa também, tá certo? Ele tem que ser simples, conciso, curto, claro, impactante. Título não é tema. Título de um projeto de pesquisa, título de um e-book, título de um artigo, seguem as mesmas características. Tá bom? Show, ok? Obrigada. Maria de Socorro, está perdida? Graças a Deus, é normal, é sinal de que você está saindo da sua zona de conforto, tá bom? Mas não se preocupe, semanalmente você vai se encontrar, tá? Turminha, já estamos chegando aqui no final e eu queria deixar uma frase para vocês, ó. Essa frase, eu acho que poucos conhecem aqui, de Saint-Exupéry, 1996, de um livro que quase ninguém conhece, né? O tempo que dedicar-te à tua rosa, que a fez tão importante. É o tempo que vocês dedicam ao projeto de vocês que vai tornar esse projeto tão importante na vida de vocês. Se o sonho ele é tão importante a ponto de todo dia vocês trabalharem um pouquinho no projeto, é porque esse projeto ele vai se tornar, sim, muito relevante na vida de vocês. Turminha, eu queria responder todo mundo, queria dar uma atenção especial para todo mundo, mas eu estou de viagem. Amanhã, quem for da região do Crajubá e for para o Eduque Day, eu vou ministrar uma palestra lá muito bacana, falando sobre a educação transformadora e, claro, algumas práticas de pesquisa também. Eu vou querer ganhar um abraço e uma foto de cada um de vocês, tá bom? Turminha, até próxima semana, quando a gente vai investigar os currículos Lattes, vai investigar linhas de pesquisa na prática, tá bom? Um forte abraço, boa semana e saúde para todo mundo. Tchau, turma. Tchau, Até mais, professor. boa Obrigada. viagem. Tchau, muito obrigada. Tchau, até a próxima aula. Boa viagem. Então, obrigado. Obrigado, boa viagem, professor. Tchau, professor. Boa viagem. Boa viagem. Tchau, Obrigado professor. por tudo. Boa noite. Boa viagem. Deus lhe abençoe. Boa viagem, professor. Sucesso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa viagem. Boa noite. Boa viagem. Boa noite. Sim, tá, eu já vi. Boa noite a todos e boa viagem, professor. Dei tudo certo. Dei tudo certo.